não pela palavra, né? Eu sempre costumo enfatizar, porque tem irmãos que às vezes quer orar pela palavra, mas a palavra não precisa de oração. Quem precisa de oração é o vaso que Deus vai se utilizar para transmitir a palavra que o Senhor já ministrou ao coração da sua serva ou do seu servo, em nome de Jesus. Então a gente vai orar pela vida da serva do Senhor, porque eu sei que ela não dependente quando eu e você, né? Então vamos nesta noite interceder para que o Senhor dê graça, dê direção, e que no abrir e fechar da sua boca saia palavras de vida eterna. A Bíblia diz que do coração do homem são as preparações, mas a resposta final vem de onde? O pregador, ele faz a sua parte, ele ora, ele jejua, ele estuda, mas quem dá a direção é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu queria convidar já o Alana aqui para frente. O nosso diaconisa vai estar junto com a igreja. Olhe, porque nesta noite a jovem Alana vai ser a garçonete do céu e vai servir o maná que Deus vai mandar para mim e para a tua vida. Então olhe pela comida. Quando a gente não vai se alimentar na nossa casa, a gente não faz uma oração pelo prato, nem pela comida. Agradeça a Deus também pela palavra nesta noite, porque eu sei que não vem da terra, vem do céu. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, está aqui a tua serva, Senhor, disposto, Senhor, a fazer a tua vontade. Senhor, sabemos que ela se preparou, ela estudou a tua palavra e te pediu muitas vezes, Senhor, que o Senhor usasse os lábios dela para trazer, Senhor, a palavra da tua igreja. Pai amado, Pai querido, sabemos que muitas vezes o adversário até tentou contra a mente, Senhor, da tua filha durante toda a semana. Mas nós vimos, Senhor, que ela está aqui firme e forte e recebeu o teu chamado. Pai amado, Pai querido, usa a tua filha cada dia mais. Senhor, que o Senhor cresça cada dia mais na vida dela, mesmo através do louvor, através da palavra, e que ela seja sempre assim, Senhor, esse vaso nas tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, crendo, Senhor, que a palavra que vai sair dos lábios dela sai do coração do Senhor para os nossos corações, Pai. Usa tua filha como o Senhor tem usado, Senhor. Vai dar um canal de bênção para nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz estar aqui nesta noite, como já foi falado, né? Começando a semana da melhor forma, na presença do Senhor, adorando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Jesus, ele se encontra no ambiente. E eu sei que aonde Jesus está, não fica da mesma maneira. Se você chegou nesta noite cansado, tem força do céu para a tua vida neste lugar. Se você chegou nesta noite enfermo, tem cura de Deus nesta noite para a sua vida. Se você chegou nesta noite apresentando alguma causa nas mãos do Senhor, Ele está aqui para te ouvir e descer com resposta nesta noite para mim e para a tua vida. Peço que a igreja abra suas Bíblias em Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Se a igreja encontrou, eu posso ouvir um amém? Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos nesta noite, amém? Versículo 11 vai dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu peço que a igreja leia comigo o versículo 14. Vamos lá? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas.
Porventura, não te enviei eu? Aleluia! Glória a Deus! Eu vou frisar somente esta parte do versículo, para você entender nesta noite. Vai nesta tua força e livrarás. Amém? A igreja pode sentar nesta noite. Já foi orado. E eu estava ali sentada, prestando atenção naquilo que o Senhor ele tem falado nesta noite para as nossas vidas. Deus, ele nesta noite já falou a respeito de obediência, falou nesta noite sobre livramento, falou nesta noite que Ele é o que eu e você precisa para continuarmos a vencer nesta caminhada. E o Senhor, ele colocava no meu coração essa história de Gideão para falar nesta noite, que é muito conhecida da igreja do Senhor. A Bíblia vai falar aqui no capítulo 6 que o povo ele começa a praticar coisas que pareciam mal aos olhos do Senhor. E por diversas vezes nós encontramos no Antigo Testamento, ali no livro de Isaías, no livro de Jeremias, onde Deus ele permite que o povo ele esteja em uma tal situação a ponto de Deus precisar de levantar para falar com o povo e chamar a atenção do povo de volta para Deus. Várias vezes nós vemos o Senhor se utilizando dos profetas para chamar a atenção do povo de volta ao Senhor, para a adoração ao Senhor. Porque o povo muitas vezes trocava o Senhor por aquilo que era vão. Trocava o Senhor por deuses de madeira, por coisas fúteis, coisas que distraíam o povo da verdadeira adoração que era o Senhor. E aqui a Bíblia vai dizer que na história onde aparece Gideão, a Bíblia diz que o povo começa a praticar coisas que desagradam ao coração do Senhor. E bem sabemos que Deus, ele permite que os midianitas, eles se voltem contra o povo de Israel. A Bíblia é bem clara em falar que foi o Senhor que deu ao povo de Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. É onde começa ao povo se lembrar do Deus de Israel, perguntando e indagando por que Deus ele estava permitindo aquela situação. E a Bíblia começa a dizer que os filhos de Israel começam a clamar, perguntando por que o Senhor ele permitia tudo aquilo que estava acontecendo. É onde eu começo a entrar, não queria me deter muito aos outros detalhes, mas sim falar nesta noite sobre Gideão. Por que Deus ele levanta Gideão neste tempo? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e encontra Gideão malhando trigo no lagar. Nós bem sabemos que malhar trigo no lagar não era um cenário propício, porque lagar não era lugar de malhar trigo, mas sim de pisar uvas. E por que Gideão ele estava malhando trigo no lagar? Bom, a Bíblia vai dizer que Gideão estava dentro daquele cenário para se salvar dos midianitas. E o que eu acho interessante neste versículo, onde ele frisa bem que Gideão ele estava no lugar improvável, numa circunstância difícil, para poder se salvar daquela situação. E quando eu vejo Gideão, ele busca dessa estratégia de malhar trigo no lagar, um lugar onde não era para ele estar fazendo o ofício que ele estava fazendo, somente para salvar a sua vida. E lagar, como eu já falei, é lugar de pisar uvas, de extrair o suco ou o vinho da uva. Deixa eu te dizer algo do céu nesta noite. Talvez você não esteja entendendo por que você está em tal situação, mas o Senhor permite que você esteja para extrair de você algo que está dentro do teu coração. Você vai entender o que eu vou dizer isso nesta noite.
Deus ele encontra Gideão em um lugar improvável e não propício para o ofício que ele estava fazendo. Eu não sei se você entende isso nesta noite. Você olha para o seu cenário e não entende por que você está fazendo ou realizando algo que não está diante dos teus olhos fazendo sentido. Mas é porque Deus permite para extrair de você algo que está dentro do teu coração. Gideão ele estava dentro daquele cenário até que o anjo diz assim para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor não aparece a Gideão para falar sobre algo externo dele. Não fala sobre as características dele, mas fala que Gideão era um varão valoroso. A Bíblia está falando aqui do interior de Gideão. Você lembra de Davi? Deus, ele não olha para a aparência. Deus escolhe por aquilo que está dentro do meu e do teu coração. Quando o anjo do céu aparece, ele vê o valor de Gideão. Era aquilo que Gideão tinha dentro. A escolha de Deus não é por aquilo que muitas vezes o homem ele vê por fora, mas é por aquilo que Deus enxergou dentro de você. O que ninguém enxerga, Deus enxerga. O que ninguém olha, Deus contempla. Deus, ele sabe o que tem dentro de você. E deixa eu te dizer nesta noite, é algo de muito valor. Deus está dizendo nesta noite, você é especial. Você tem valor para o Senhor. Eu não sei quais as palavras que você ouviu durante esta tua semana, durante todo esse tempo da tua vida. Talvez você tenha esperado algo de alguém dizer ao teu respeito, mas Deus, nesta noite, está me ordenando te dizer, você, para o Senhor, tem valor. Basta o que o céu diz sobre você nesta noite. A circunstância não é propícia, mas Deus ele está enxergando para o que tem dentro de você. E deixa eu te dizer, o que tem dentro de você vai te habilitar a chegar onde Deus quer que você chegue. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sinto Deus falando com gente nesta noite. Sobre o valor que tinha dentro de Gideão. Você entendeu agora porque eu disse que Gideão estava malhando trigo no lagar, mas num lugar de uvas. Uva é lugar de extrair o suco e o vinho. Gideão estava no lugar certo, na hora certa, em que o anjo do Senhor ia aparecer para ele e dizer assim: você tem um valor, varão valoroso. Aleluia! Deus ele te coloca em cenários para extrair de você o teu valor, a tua essência, aquilo que tem dentro de você que Deus ele quer usar. Você consegue entender a dimensão disso? Aleluia! Deus ele não te coloca num lugar por acaso. Deus ele te coloca num lugar para extrair de você aquilo que ele quer usar. Ele quer te usar dentro deste cenário. Depois que o anjo diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão diz assim: mas Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Talvez dentro do cenário que você está, muitas vezes há indagações como essa, perguntando: Senhor, se o Senhor é comigo, por que tudo isso acontece? Por que essas situações elas se levantam? Eu vou te dizer algo do céu nesta noite. Deus ele levantou Gideão porque existia um povo que precisava ser despertado. Eu acho que você não entendeu. Deus, ele levantou Gideão para despertar um povo que estava disperso.
Um povo que tinha esquecido o valor que é estar na presença e na direção de Deus. Um povo que trocou Deus por coisas vãs e coisas que se passam. Glória a Deus. Que você seja esse um, como Gideão, ele se levantou para despertar esta geração. Aleluia. Deixa eu te dizer algo, Gideão, nesta noite. O Senhor, ele conta contigo. Glória. É dessa situação que Deus, ele vai manifestar a glória dele através da tua vida. Porque quando você está dentro do processo e dentro do cenário, Deus, ele vai trabalhando dentro de você, extrai de dentro de você os valores, as riquezas, aquilo que Deus, ele quer usar para despertar uma geração. Aleluia. Talvez você esteja até pensando, uma geração é uma multidão de gente, é uma nação. Não, às vezes é quem está do teu lado, olha. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes é a tua família. Às vezes é dentro do ambiente em que você está, no teu trabalho, aonde você estiver, onde Deus te plantar, é onde Deus, ele quer te usar com autoridade, é onde Deus, ele quer, aleluia, te usar com ousadia, é onde Deus, ele quer extrair de você, para a glória dele ser manifesta através da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Gideão, ele começa a colocar empecilhos, mas a escolha de Deus já estava certa. Glória. Gideão começa a colocar dificuldades, mas Deus, ele já tinha escolhido Gideão. Ele continua dizendo assim: não foi o Senhor que os nossos pais nos contaram, que nos fez sair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Não pense que por causa do cenário que se levanta, Deus, ele tem te deixado. Lembre-se quem é o Senhor dentro dessa situação. Aleluia. A Bíblia é clara em dizer que foi Deus que os deu nas mãos dos midianitas. É Deus que permite, irmão. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Glória a Deus. Deus está na direção de todas as coisas. Aí o Senhor olha para ele e diz aquilo que nós lemos nesta noite: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Nós falamos aqui sobre cenário improvável. Talvez você faça uma autorreflexão sobre a sua vida, tentando entender o que tem acontecido. Mas lembra que eu falei sobre extrair algo de dentro de você? Enquanto eu estava lendo, Deus, ele me fazia lembrar de um salmo. O Salmo 119, a partir do versículo 81, vai falar sobre uma situação difícil. Até que o escritor diz assim: eu me sinto como um odre na fumaça. Você consegue entender o que é isso? Eu vou te explicar nesta noite. O odre eram recipientes que eram colocados água, para que no meio do caminho quem estivesse andando se hidratasse e continuasse a caminhar. Só que tem um detalhe no meio do processo da confecção desse odre. E me chamava a atenção que esse odre, ele é feito com pele de animais, é cortado e lançado no fogo. E no meio do processo da preparação do odre, vai dizer que com a pressão do fogo, o odre, ele começa a engelhar. O odre, ele começa a se desfazer. Mas dentro desse processo do odre tinha uma finalidade maior. E sabe qual era?
é para que as bactérias não penetrassem naquele odre. O odre estava em processo de purificação. Aleluia. Talvez você se encontre em uma situação como essa. A pressão seja tão grande que você esteja se desfazendo como aquele odre. Aquele escritor começava a falar isso dizendo assim: eu me sinto como um odre na fumaça. Mas o processo daquele odre tinha uma finalidade. E vai dizer que dentro daquele processo, quem tinha lançado o odre naquela fumaça, de instante em instante abria a tampa para ver como é que ele estava se saindo no processo da purificação. Ei, Deus está te vendo dentro desse processo. Glória a Deus. Deus, Ele não te desamparou. Ah, mas você pode falar como o povo falou. Por que Deus permite? Ei, Deus quer te purificar dentro desse processo. Deus, Ele quer extrair de você o ponto certo para depois Ele te usar, irmão. Meu Deus. Deus, Ele está tratando contigo dentro dessa situação para depois Ele te usar. Porque você se lembra, tem que estar em estado perfeito. Não é de qualquer forma que Deus Ele te usa. Não é de qualquer maneira que você vai estar apto, meu Deus, para Deus Ele te usar. É necessário passar pelo processo do odre, sabe? A tua alma às vezes fala: meu Deus, eu não aguento tanta pressão. Mas aquele odre também estava sendo pressionado para chegar no ponto certo do ofício. Mas o bom é saber que Deus, Ele está vendo de instante em instante. No processo, não é um processo sozinho, é um processo com Deus presente. No processo você não é lançado no cenário e deixado de lado, não. O dono do odre está ali, ó, te observando de instante em instante. E vai chegar onde Deus Ele quer que você chegue. Perguntaram por que o Senhor permitiu tudo isso. Mas Ele já tinha dito: vai nessa tua força. É um odre cansado, mas vai nessa tua força. Aleluia. É um odre que não aguenta a pressão, mas Ele diz: vai nesta tua força. Porque quando Deus Ele coloca no cenário, Ele se responsabiliza. Ele disse: eu sou contigo, Gideão. Ele te habilita a passar por isso. Ele coloca as armaduras certas para isso. Aleluia. A maior prova disso é Davi. Quando Davi, ele diz assim: eu vou contra esse gigante. Aí Saul diz: vem cá, toma as minhas armaduras. Aí Davi coloca e olha para ele e diz assim: não, eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, não. Aí Davi diz assim: eu só vou com uma pedra e com uma funda, porque é o que ele sabia usar. Não é como alguém acha que vai ser, é como Deus já te preparou para ser. Não é como alguém, muita gente sugestiona muitas coisas, mas Deus está dizendo: eu vou usar o que eu já te dei. Está em tuas mãos a ferramenta necessária para ir diante desta situação. Vai, Davi, com a funda e com a pedra, porque é o que eu vou usar. E o meu nome vai ser glorificado através da tua vida. Glória a Deus. Davi já tinha sido preparado no pasto há muito tempo. Ninguém viu, mas Deus viu. Cuidando de ovelhas,
matando urso e leão, mas já estava sendo preparado para o ofício de Deus. Aleluia. Quando Deus chama, Ele capacita. Glória. Quando Deus chama, Ele habilita. Aleluia. Ele não só diz vai, Ele diz vai, eu sou contigo, mas nas tuas mãos tem a ferramenta certa para ir. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E Ele ainda diz assim: porventura não te enviei eu? Foi Deus que mandou a Gideão. E Ele não manda de qualquer maneira. Aí Gideão ainda abre a boca e diz assim: Senhor, com que eu vou livrar Israel? Aí Gideão olha para ele, olha para o cenário e diz assim: a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa, como é que eu vou livrar os midianitas, aleluia, o povo de Israel das mãos dos midianitas? Aí Deus está dizendo assim: não olhe para você, não olhe para a sua condição, não olhe para o cenário que você está, pegue as ferramentas e vá. Glória. Eu estando com você é o suficiente. Aleluia. Eu dei a ordem, é o suficiente. Vai, Gideão. Será que você tem ouvido a voz de Deus ou você tem olhado para o cenário que você está? Não olhe para a circunstância. Olhe para o Deus que te chamou para o ofício. Aleluia. Não olhe para o cenário, porque isso não limita a Deus. Gideão pensava que ele falando sobre a família, sobre a condição, Deus ia dizer: não tem jeito não. Mas Deus já sabia, irmão. Deus, quando Ele escolhe, Ele já conhece a tua história. Glória. Tá lá, Ele pega a tua ficha e diz assim: não tem condição financeira, não tem recurso, mas é esse mesmo que eu vou usar. Glória ao nome de Jesus. O Deus que chama, Ele se responsabiliza. Deus, Ele te chamou dentro desse cenário, porque tem um propósito maior sobre a tua vida. Glória. Deus, Ele quer te usar. Você olha com uma visão limitada, vendo o cenário atual. Deus já está vendo lá na frente, dizendo assim: vai chegar, porque eu chamei e eu me responsabilizo. Você lembra de Josué? Moisés tinha acabado de morrer e Deus disse assim: Josué, levanta, porque tem o Rio Jordão para você atravessar, tem um povo para você levar. Então não te limita à situação atual que você está vivendo, não. Te levanta nesta noite, Gideão. Ouve a voz de Deus nesta noite. Aleluia. Já foi falado nesta noite sobre as armas que Deus Ele coloca na minha e na tua mão. Disse nesta noite que através do louvor, Deus Ele trabalha na minha e na tua situação. Eu não sei qual foi a ferramenta que Deus Ele colocou na tua mão, mas começa a trabalhar para você ver que Deus Ele também trabalha por você. Começa a se levantar, a fazer aquilo que Deus Ele te chamou, para você ver o que é que Deus Ele vai fazer através da tua vida. Eu nunca vi alguém que se posiciona, Deus Ele não trabalhar. Eu nunca vi alguém que, aleluia, ouve a voz de Deus e decide obedecer, ficar do mesmo jeito. Porque Gideão, ele se posicionou para ir diante daquele povo e fazer a vontade que Deus ele lhe ordenava fazer. E aquele cenário foi livrado. E Deus ele livrou o povo das mãos dos midianitas. E falando sobre posicionamento, Deus ele também falava algumas coisas comigo. E eu disse: Deus, me ajude a falar. Porque a palavra ela corta dentro da gente, para depois a gente passar para a igreja.
E falando sobre posicionamento, Deus ele falava comigo, peça para a igreja se analisar e perguntar como tem sido o seu posicionamento dentro desta situação. Porque Gideão ele colocou desculpas para não fazer a vontade do Senhor. E o que é que você tem dito a Deus? Não somente com palavras, mas com ações. Mulher de Deus, será que você está sendo sábia e edificando a sua casa? Será que você tem se posicionado de acordo com a palavra do Senhor? A mulher que vê a situação e ao invés de se desesperar e colocar as mãos na cabeça e dizer, meu Deus, como é que vai ser a situação? E Deus ele dizendo assim, feche a boca, entre no seu quarto, vá orar e peça direcionamento do céu. Aleluia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, enquanto a tola ela destrói. Como tem sido o teu posicionamento, mulher de Deus, dentro do teu lar? Homem de Deus, como é que tem sido o teu posicionamento? Será que você tem sido o sacerdote da tua casa? Será que você tem honrado a tua esposa? Porque a Bíblia vai dizer que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É aquele homem que zela pela sua esposa, que cuida da sua esposa, que honra a sua esposa. Você sabia, homem de Deus, que se você não cuida da sua esposa, se você não honra a sua esposa, as suas orações não passam desse teto? Como é que você tem se posicionado para fazer a vontade do Senhor? Porque já foi dito nesta noite que não é de qualquer maneira e não é de qualquer forma. Deus chama, mas você precisa se posicionar da forma certa. Isso se chama obediência. Glória a Deus. E eu não estou fugindo da palavra, porque Deus ele já falou nesta noite. Será que você tem ouvido a voz de Deus e tem o obedecido? Porque Deus honra quem honra Ele. Deus honra quem o obedece, quem escuta a voz de Deus. Que você saia deste lugar nesta noite, refletindo a respeito que Deus ele te chamou, mas não te chamou para ficar da mesma forma. Te chamou para se posicionar dentro dessa situação. Tem que ser corajoso, tem que ser valente, mas também tem que ser obediente. Porque as coisas elas andam juntas. Que Deus possa me guardar e te guardar nesta noite. Glória. Saia deste lugar sabendo que Deus ele está contigo dentro dessa situação. Que Deus ele te chamou para exercer esta função mesmo. E que se Ele te chamou, Ele te habilitará para fazer a função que Ele te ordena. Deus ele está tratando em corações nesta noite. Aleluia. Eu sei que esta palavra vai fazer você refletir como é que está sendo as tuas ações e como é que está sendo o teu posicionamento dentro desta peleja e dentro desta situação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Glória ao nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a confiança ao presbítero Leandro e toda a direção da igreja nesta noite. Que Deus permaneça vos abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, bem forte. Glória ao nome de Jesus. Que Deus continue abençoando também as servas do Senhor, a jovem Thaís, que dirigiu a primeira parte do trabalho, também a jovem Alana, que nos trouxe essa palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações e que cabe para mim e para você uma boa reflexão, né? Nem todo culto vai virar não, hein? Nem todo culto a gente vai falar em línguas, nem todo culto a gente vai profetizar. Tem noite que o céu nos para, trabalha numa brisa, mas a gente entende que no meio dessa brisa o Senhor está presente. Aleluia.
Porque tem crente que acaba ficando muito mal acostumado, né, irmão? Só acha que o culto é poderoso quando as cadeiras voam. Não. Tem dia que as cadeiras não voam, não. Mas tem dia que a lágrima desce. E a gente entende que é Deus tratando conosco. E dizendo, está na hora de tomar uma posição. Eu glorifico a Deus, irmão, porque quando a gente está na mesma conexão, as coisas de Deus se encaixam, né, Fábio? Parecia que a Lana estava na nossa conversa de hoje pela manhã, né, Valente? Mas ela não estava, mas o Espírito Santo de Deus estava. Glória a Deus. E de acordo com a leitura, a nossa conversa e a mensagem, tudo certo. É ou não é, varões? Recado dado, não é? Que Deus nos ajude agora na missão principal, que é colocar em prática. Porque a missão não é só ouvir, é viver aquilo que nós estamos ouvindo. Glória. Porque muitas vezes nós somos como aquela parábola da semente, né? Às vezes a gente recebe, né, Tata, a mensagem com tanta alegria, mas quando desce as escadas parece que vem as aves de rapina, né? Vem os aperreios, as perturbações, aí acaba, né, Tata, roubando a semente da palavra. Mas nesta noite, em nome de Jesus, faça uma oração pela sua mente. Diga, Senhor, não deixe que a semente da tua palavra possa ser roubado da minha mente. Glória a Deus. Porque tem hora que o adversário trabalha, irmãos. Bota um aperreio, uma preocupação, um estresse. Aí quando a gente desce as escadas ou chega em casa, parece que esquece tudo. Já viu aquela tecla do computador, né, Fernanda? Que tem o nome delete. Parece que a gente deleta tudo, apaga tudo, dá um branco. Mas nesta noite eu vou fazer uma oração para que não dê um branco, não. Para que essa palavra ela fique martelando. Já viu aquela goteira quando a gente está dormindo, né, Gleice? Fala de goteira não, né, Gleice? Gleice está passando a prova da goteira. Já viu a goteira quando a gente está dormindo, que a abençoada acha de achar justamente a nossa cama, né, na nossa cabeça, e fica. Que essa palavra ela fique que nem uma goteira, na nossa cabeça assim, martelando. Porque Deus fala e Deus confirma a sua palavra. Aleluia. Amém. Que Deus nos ajude nesta noite. Eu quero louvar a Deus por esta noite, agradecer mais uma vez a vida das meninas, agradecer a nossa irmã Lau, que tem cooperado conosco, e avisar para as irmãs da comissão Rocha Inabalável que amanhã nós temos um encontro. Amanhã as meninas estão aqui reunidas, depois das 7, a partir das 7 em diante, se preparando para o culto rosa do próximo dia 19, em nome de Jesus, certo? Então amanhã ensaio da comissão. Na terça-feira nós temos consagração aqui, das 7 às 9 da manhã. A gente convoca a igreja para estar conosco, lógico, aqueles que não vão estar trabalhando, nem vão estar na escola, mas que estão disponíveis, venham orar junto conosco, 2 horinhas, e tem sido uma bênção todas as terças-feiras, em nome de Jesus, sob a direção da nossa irmã Hildete, em nome de Jesus. Na quarta-feira nós temos culto de ensino da palavra, mais uma vez convocamos a igreja, tem sido uma bênção, tem sido noites de crescimento espiritual, e nós precisamos estarmos aqui crescendo espiritualmente em nome de Jesus. Então toda quarta-feira, a partir das 7 horas, nós temos um encontro marcado aqui em nome de Jesus. Na sexta-feira, nós temos ciclo de oração a partir das 7 horas da noite. Também tem sido uma bênção sob a direção da nossa irmã Fátima e toda a comissão Rocha Inabalável. No sábado tem aula para as crianças, a partir das 15 horas. E no domingo, se Jesus não voltar, nós já retornamos para esta casa de oração para adorar a Jesus. Amém? Lembrando aos irmãos no último aviso, que é concernente à nossa ação social. A gente pede que os irmãos colaborem, contribuam, ajudem, não é? Pois é importante
nós podemos ter condições de ajudar os irmãos que têm passado por algumas necessidades. Então, em nome de Jesus, fale com a nossa diaconisa Tade, fale com a nossa irmã Rose, não pôde estar aqui por motivo de enfermidade, mas qualquer dúvida, procure as meninas, tem uma lista ali no quadro, né, daquilo que ainda necessita, né? Então não deixe, quando vir ao culto, né, lembre-se de olhar na sua despensa, de trazer um quilo de alimento e contribuir com a obra do Senhor, para que a gente continue abençoando famílias, abençoando os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta noite. Vou chamar a nossa irmã Tati Naína. Vem cá, irmã Tati Naína. Ela vai estar fazendo uma oração dupla. Vou gastar ela hoje. Ela vai orar pelo jovem Luiz. Vem cá, Luiz. Luiz 220. Eita, pensa no jovem elétrico. Mas é uma bênção, Luiz. É um jovem dedicado na obra, obediente. Né? E ele completou idade nova esses dias. Né, Luiz? 50 anos foi? Foi? Amém. Luiz é uma bênção na nossa vida, e a nossa irmã Tatiana vai orar por ele e vai orar também já encerrando o trabalho na noite deste dia. Reunidos, Senhor, em teu nome, Senhor, te apresento agora o teu servo, o servo do irmão Luiz, Senhor, teu servo tem se dedicado na tua obra, Pai. Deus ajude ele, abençoe ele, Senhor. Visite ele, Senhor, nesta noite. Do alto da cabeça, dos cantos dos pés, Senhor. Repreenda toda enfermidade, Senhor. Sustente ele em suas mãos. Senhor, abençoe ele poderosamente, Pai. Pois ele completou, Senhor, uma primavera. Deus, que se cumpra sobre a vida de Luiz, Senhor, os teus planos, os teus projetos, Senhor. Porque os teus planos, os teus projetos, Senhor, é maior, é melhor do que aquilo que o Luiz, Senhor, tem sonhado. Pai, eu não sei quais os planos, os projetos, os sonhos de Luiz, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Então, Deus, concede ao Luiz, Senhor, o teu desejo, o teu sonho, Senhor. A tua vontade sobre a vida de Luiz, que se cumpra, Aleluia, Pai. Jesus. Oh, Senhor, mas também, Senhor, som da mente, som do coração. Sim, Deus. Deus, tu sabe o que ele tem te contado. Tu sabe aquilo que está em oculto, Senhor, no coração do teu servo. Aleluia, Pai. Jesus. Deus, se for da tua vontade, Deus, concede ao teu servo. Deus, brinda Luiz, Senhor. Deus, não permita que Luiz venha se perder, se embaraçar nesse caminho, Pai. Mas que ele siga olhando para o céu. Aleluia, Jesus. Deus, sustenta o teu servo nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Luz e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, também te agradeço, porque chegamos na tua casa para adorar e agradecer o teu nome. Deus, noite abençoada, qual o Senhor se fez presente em nosso meio. O Senhor usou a sua serva, Pai, para entregar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Que possamos mastigar esta palavra e entender, Deus, a tua vontade. Que cada um de nós, Deus, venha se posicionar, Pai, naquilo que o Senhor reservou nesta noite, Pai. Que eu e cada um que está aqui, Pai, coloque em prática, Senhor, a tua vontade. Aleluia. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Pai. Continua abençoando cada um que chegou aqui, Pai. Leva cada um em segurança, Pai. Ah, Senhor, acampa anjo, Deus, ao nosso redor. Deus nos dá uma noite abençoada, uma noite tranquila, sono reparador, Pai. E um dia amanhã abençoado, Senhor, debaixo da tua graça. É assim que te oro e te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Diga amém, meus irmãos. Amém. A organização hoje ainda é por conta dos jovens do Brilho Celeste, em nome de Jesus. Amém? Antes de liberar a bênção apostólica, eu queria deixar uma palavra para o nosso irmão Cid. Amém, irmão Cid? Levante a cabeça, porque Deus dá as maiores lutas aos soldados mais valentes. Aleluia. Se Deus está permitindo esse vale, essa situação, é porque tem uma finalidade. Aleluia. Amém? Nada é em vão. Então levante a cabeça, siga em frente, porque o Senhor é contigo. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas,
hoje e para todo sempre. A igreja diz Amém. A igreja diz Amém. Nos despedimos dizendo A paz do Senhor. aplauda o Senhor bem forte mais uma vez nesta noite. Aplauda Jesus. Fale com o seu irmão, fale com sua irmã nesta noite. Diga, foi bom você ter vindo. Deus abençoe. Agradeça a visita em nome de Jesus, a nossa visitante em nome de Jesus, e nos ajude recolhendo as cadeiras e sozinho.